Podemos começar? Já? Então, beleza. Ó, recebi algumas perguntas do intervalo para cá. A Maria Dantas disse: boa noite, professor. Ainda não entendi o sujeito inexistente. Deu um nó na minha cabeça. Sujeito inexistente é o sujeito que não existe. Brincadeira, tá? Mas a definição é essa. O sujeito inexistente é configurado numa sentença em que o verbo será impessoal. Isso quer dizer, o verbo não precisa de uma referência para o sujeito. O sujeito não é uma obrigatoriedade. Existe uma sentença sem necessariamente possuir um sujeito. Tá? Então, apesar de eu ter sujeito e predicado como termos essenciais da oração, eu não preciso dizer que eu vou obrigatoriamente necessitar de um sujeito. No nosso material, o material que nós temos ali, há diversos exemplos de sujeito, principalmente de sujeito inexistente. Tá? É só dar uma lida nisso aí que fica mais simples o caso. Peço para você ficar de olho nos casos com o verbo haver, porque eles são mais incidentes. A Mônica Renata disse: como vou diferenciar o sujeito oculto na terceira pessoa do plural com o sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural? Nunca teremos o sujeito oculto na terceira pessoa do plural? No exemplo, roubaram um banco, o sujeito não poderia ser oculto? Eles roubaram um banco? Não, porque a palavra eles não serve para você colocar numa sentença, porque não demonstra primeira nem segunda pessoa do singular, nem primeira e segunda pessoa do plural. A palavra eles não serve como um referente de sujeito, a menos que esteja na frase. Se eu tivesse uma sentença assim: eles entraram em determinado local, logo depois roubaram o banco, aí o sujeito vai ser oculto. Se não for assim, se eu não tiver o referente expresso, eu não posso entender que vai ser semelhante. O sujeito oculto é aquele em que você tem o referente, logo depois você usa apenas a forma verbal. No sujeito indeterminado, você não tem referente. Então essa vai ser a tua distinção. No sujeito indeterminado com a terceira pessoa, com o verbo na terceira pessoa do plural, não pode haver um referente dentro da frase. A Suzy Bastos Mota comentou que gosta das aulas, fala que eu repito bastante com os esquemas simples aqui que dá para entender. Graças a Deus, ainda bem que dá para entender, tá? Porque essa matéria costuma dar dor de cabeça nas pessoas. O Vitor disse: professor, posso afirmar sempre que um pronome relativo, quando for sujeito sintático de uma oração, será sempre um sujeito simples? Aí você tem razão. Por quê? O pronome relativo, como sujeito de uma sentença, vai se configurar sempre como sujeito simples, porque não existe uma retomada dentro de uma frase com pronome relativo em que você possa colocar mais de um pronome relativo dentro da mesma oração. Então não daria. Então você tem razão. Beleza? Já vimos o sujeito, agora vamos para o outro termo essencial, chamado de predicado. A definição gramatical de predicado é a seguinte: aquilo que se declara do sujeito. Essa é a definição pura, simples e clara de predicado. Aquilo que se declara do sujeito. Existem 3 tipos de predicado, tá? Primeiro tipo, predicado nominal. Segundo tipo, predicado verbal. E o terceiro tipo, predicado verbo nominal. Qual é a diferença entre eles? É a formação. Para que um predicado seja nominal, na sua estrutura, você vai precisar de um verbo relacional mais um predicativo do sujeito. Verbo relacional mais um predicativo do sujeito. Em primeiro lugar, o que é verbo relacional? Verbo de ligação, tá? Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Por que você colocou esse nome relacional então, professor? Porque é o nome dele, relacional. Para o predicado ser verbal, você vai precisar do quê? Vai precisar de um verbo nocional.
Diferença entre esses elementos. Verbo nocional é o verbo significativo, verbo transitivo, intransitivo, tá? Verbo de ligação é o que vai ajudar a formar o predicado nominal. Para ter o predicado verbal, basta um verbo nocional. E para que o predicado seja verbo nominal, ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. Então, para ser verbo nominal, você vai precisar de um verbo nocional mais um predicativo. Verbo nocional mais um predicativo. Veja só os exemplos que eu vou colocar aqui. Vou colocar 3 frases para a gente poder analisar. Tá? Primeira frase. O professor está alegre. Segunda frase. O professor chegou. Terceira frase. O professor chegou alegre. Você só misturou as duas de cima, mas foi de propósito. Veja a primeira frase. O professor está alegre. Qual é o verbo? Estar. Qual é o sujeito? Professor. Está aqui um sujeito simples. Esse estar que está aqui é um verbo de ligação, portanto, verbo relacional. Correto? Verbo relacional. A palavra alegre que está aqui não apresenta para nós uma característica do sujeito? Está caracterizando o sujeito. Então você vai chamar essa palavra alegre de predicativo do sujeito. Cuidado, hein? Predicativo, não predicado. Porque o predicado está aqui, ó. É tudo isso. Está alegre. Professor, por que tudo isso? Porque predicado é aquilo que não é sujeito. Então, temos aqui. Está alegre é o nosso predicado. Como que ele é formado nessa frase? Ele é formado por um verbo de ligação, verbo relacional, mais um predicativo do sujeito. Então, nesse caso, eu não posso dizer que esse predicado aqui é um predicado nominal? Predicado nominal, porque ele é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Correto? Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está presente, que pertence formalmente falando ao predicado, tá? A posição dessa característica é no predicado, mas faz menção ao sujeito. Olha lá, o professor chegou nessa frase. Qual é o verbo? Chegar. Que tipo de verbo é o verbo chegar? É um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Quem chegou? O professor. Então, o professor é o quê? Sujeito. Quer dizer que chegou vai ser o quê? O nosso? Isso, predicado. Predicado. Agora, essa palavra chegou, verbo intransitivo. Verbo intransitivo não é um verbo nocional, um verbo de significado, não é uma ação chegar? É. Então, nesse caso, eu classifico esse predicado como um predicado verbal. Se eu dissesse, professor comprou um carro, professor falou sobre o assunto, ainda teria um predicado verbal. Predicado verbal é aquele que tem o foco na ação ou no fenômeno natural. Essa é a definição de predicado verbal. O professor chegou alegre. Você tem aqui outra coisa. Vamos dividir aqui. O professor é o sujeito. O predicado está aqui. Chegou alegre. Coloque lá. Predicado. Professor, por que o predicado é chegou alegre? Porque eu falei para você. O sujeito é o termo sobre o qual você declara alguma coisa. O predicado é aquilo que você declara sobre o sujeito. Então,
Está aqui, predicado. O verbo que está aqui não é o verbo chegar, um verbo intransitivo, igual que está aqui em cima, ou seja, um verbo nocional. Então, essa porção do predicado está garantida já. Por isso que você já vai colocar predicado, verbo. Porque a porção verbal já está lá. Agora, olha para essa palavra, alegre. A palavra alegre é uma característica do chegar ou do professor? Do professor. É uma caracterização do professor. Então, eu não posso dizer que alegre é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Portanto, aqui você vai chamar de predicado, verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Porque eu tenho uma parte verbal, o verbo significativo, e uma parte nominal, que é o predicativo do sujeito. Essa aqui é a formação do predicado, verbo nominal. Entenderam isso? Pergunta. Não? Então, beleza. Professor, eu poderia deslocar esse alegre na frase? Poderia. Você poderia dizer alegre, vírgula, o professor chegou. E daí seria ainda um predicativo do sujeito, só que deslocado na frase. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não vai ter predicativo do sujeito apenas quando tiver verbo de ligação. Aqui eu não tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. Então tem que aparecer o quê? Uma caracterização dentro do predicado para você achar um predicativo do sujeito. Correto? Vamos para o próximo elemento. Então, predicado já foi. Isso quer dizer que nós acabamos aqui os termos essenciais. Vamos para o primeiro termo dentro dos termos integrantes. Só para te localizar, isso aqui no material está na página 4, tá? Está na página 4. Então vamos pegar aqui termos integrantes. O primeiro dos termos integrantes que nós vamos estudar são os complementos verbais. Dentro dos complementos verbais, nós vamos começar uma diferenciação, tá? Você tem o primeiro tipo de complemento verbal. Complemento verbal 1, chamado de objeto direto. Objeto direto. Definição de objeto direto. Coloque assim. Termo que completa o sentido de um verbo sem necessitar de uma preposição. Termo que completa o sentido de um verbo sem necessitar de uma preposição. Essa é a definição de objeto direto. Tá? É como se você pensasse assim, o verbo joga o seu sentido para frente para tentar acertar o seu objetivo. Então é dessa noção de objetivo que surge o nome objeto. Então, objeto direto. O objetivo da ação do verbo. Tá? No material de vocês, há vários tipos de objeto direto. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês observarem. Olha só. João disse verdades. Frase 1. Frase 2. João disse
verdades e mentiras. Outra frase. João disse que leria a obra. Na primeira frase, João disse verdades. Eu tenho aqui o verbo dizer. Que tipo de verbo é esse? Quem diz, diz alguma coisa? É um verbo transitivo direto. Já coloque essa informação em todas as frases. Verbo transitivo direto. E aqui também. Verbo transitivo direto. Na primeira frase, João disse verdades. Eu pergunto para você, qual é o sujeito do verbo dizer? João. Coloca lá. Sujeito. O que foi que João disse? Verdades. Então, essa palavra verdades aqui, ó, não está completando o sentido do verbo dizer? Ou seja, aquilo que ele disse? Você coloca lá. Esse aqui é um objeto direto. Algumas bancas, a exemplo da banca CESP, podem chamar o objeto direto de complemento verbal direto. Dá na mesma, é a mesma coisa, porque o objeto direto é um tipo de complemento verbal, tá? Então aqui eu tenho um objeto direto. Se fosse para eu classificar pela estrutura, que tipo de objeto direto é esse? Eu diria, é um objeto direto simples. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo, a palavra verdades. Olha a frase de baixo. João disse verdades e mentiras. Qual é o sujeito? João. Qual é o predicado? Não, vocês pularam. Eu perguntei o predicado, vocês me falaram do objeto direto. Disse verdades e mentiras. Isso. Disse verdades e mentiras é o predicado. Dentro do predicado, você vai avaliar agora o objeto direto. Então aqui, ó, dentro do predicado, eu olho verdades e mentiras. Esse aqui não é o termo que está completando o sentido do verbo dizer? É. Então, verdades e mentiras são dois núcleos do nosso objeto direto, o quê? Composto. É só pela quantidade de elementos. Tem dificuldade aqui. Nessa frase, João disse que leria a obra, tá? Nessa sentença, João é o quê? Sujeito. O que foi que o João disse? Você está vendo que aqui é diferente, ó. Que leria a obra. Por que é diferente? Porque aqui o complemento era um substantivo. Aqui o complemento são dois substantivos, mas essa conjunçãozinha aditiva aqui no meio. Agora, olha o que você tem nesse complemento. Você não tem um verbo aqui? Então, se você tem um verbo, lembra que eu falei? Tem um verbo, tem uma oração. Então, você já tem que colocar que aqui tem uma oração. Ou seja, o complemento do verbo dizer vai ser uma oração. Essa palavra aqui, qual é a classificação dela? Conjunção subordinativa integrante. Lembra que eu falei para você na aula de conjunção? Quando você vira uma dessas, você vai escrever o quê? Oração subordinada substantiva. Perfeito? Agora, pensa comigo. Esse termo inteiro aqui, ó, não está completando o verbo dizer? Tá. Não está na função de objeto direto? Então você coloca aqui, ó. Como vai ser o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou vai se chamar objeto direto oracional. Como é que a banca cobra isso? Diz para você, a oração que se inicia na palavra que introduz o complemento do verbo dizer. Certo ou errado? Certo. Tá? Complemento do verbo dizer.
Professor, é muito comum cobrarem esses nomes? Oração, subordinada, substantiva? Não, depende da banca, tá? As bancas que usam esse nome aqui, FGV, Fundatec, FCC, prova de nível superior, tá? Então essas bancas podem colocar esses nomes para vocês. Se não, geralmente ela vai pedir para você o quê? Só identificar a função. Por exemplo, fazer uma comparação. Vai destacar a palavra verdades e pedir para você. A palavra verdades desempenha a mesma função que a oração que leria a obra. Desempenha a função semelhante. Certo. Porque uma é objeto direto e a outra é uma oração com função de objeto direto. Tá? Então isso pode cair. Depende muito da prova. A prova que gosta de fazer esse tipo de comparação de função sintática, sem falar o nome, é o CESP. Gosta muito de cobrar assim, essa banca. Beleza? Pergunta. Eu estou olhando para vocês e vocês estão olhando com uma cara de quem está copiando e acompanhando, mas que está em outro planeta. Ó, vejam bem, eu vou falar isso mais uma vez para vocês. Não é para vocês tentarem descobrir o significado das coisas. Geralmente vocês ficam com essa cara quando vocês estão tentando achar o significado. E vocês ficam assim porque o significado não está ali. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Ó, eu vou pegar essa mesma frase do João disse e vou colocar aqui e vou começar a trocar elementos. Para você entender. João disse verdades. Vou te explicar por que não é para você se ligar no significado das coisas. Porque se eu tiver aqui João, Amauri, Amadeu, Roberto, Mariana, Joana, não faz a menor diferença. Se em vez de João eu tiver o menino, a pessoa, ele, não faz a menor diferença. O que eu puser aqui, conjugando esse verbo, vai ser um sujeito. Então eu posso tirar isso que está aqui e colocar uma variável, x, que pode ser qualquer coisa. Por isso que eu estou colocando esse elemento aqui. Disse verdades. Se eu tiver verdades, mentiras, isso, aquilo, que faria a prova, que leria o livro, não faz diferença. Porque o que eu puser aqui, completando o verbo, vai ser o objeto direto. Isso quer dizer que se eu puser y, o y vai ser o meu objeto direto. Então você não está nem aí para o significado dessas coisas. O que você está avaliando? O verbo dizer e está perguntando quem é o sujeito dele e quem é o complemento dele. É sempre isso que você faz numa análise sintática. Você olha para o verbo e as coisas que estão em volta. E daí você começa a perguntar o que isso faz aqui, o que isso faz aqui. Sem se preocupar com as palavras. Porque se você tentar descobrir o significado das coisas, não vai rolar. É por isso que aquela primeira aula é tão importante, para diferenciar a morfologia de sintaxe. Quando vocês chegam a essa parte da análise sintática, vocês começam a confundir as coisas. Então eu vou falando aqui, ó, tô aqui no meio da análise, eu falo, ó, o que é essa palavra? Se você olhar para a palavra aqui e não souber que eu tô te perguntando que isso aqui é uma conjunção integrante, se você não tiver essa clareza aqui, isso é uma coisa sincera que eu estou te falando. Você tem que parar agora, voltar para casa, parar de assistir a aula agora se estiver em casa aí, para, desliga, voltar e assistir a aula de morfologia tudo de novo. E ver o que você anotou de morfologia tudo de novo. Por quê? Se você chegou até aqui, dessa aula, e não está sabendo que o que é uma conjunção integrante, que João é um substantivo, que disse é um verbo transitivo direto, que ler é outro verbo transitivo direto, que o é artigo, que o obra é um substantivo, quer dizer que o momento em que eu falei para você, estude essa matéria em casa, você conseguiu estudar, mas ainda não absorveu todas essas informações. Por isso que isso não faz tanto sentido. Tá? Sempre que você tiver uma dificuldade na matéria, tente descobrir qual é a dificuldade. Se a dificuldade for de entender esses elementos aqui, o problema não é com a análise sintática. Porque você nem deveria estar nela ainda. Deveria estar lá na morfologia, tá? Isso aí, tava dando aula para outra turma essa semana, eu fiz o mesmo comentário e algumas pessoas se revoltaram. Por quê? Porque elas não querem passar por isso.
Então você tem que decidir se você quer passar por isso ou não, tá? Não é a primeira vez que eu vejo as pessoas se frustrarem com a matéria de português. Porque a matéria de português é frustrante. Você estuda, chega uma questão e você não sabe o que é para responder. No meio da aula você está acompanhando, tipo, até o objeto direto você sabia que tinha objeto direto. Essa frase aqui já lascou. Então você tem que pensar, vamos achar isso aqui numa frase. 1, 2, 3. Sem ser objeto direto, existe outro tipo de objeto, que é indireto. No material de vocês eu coloquei objeto direto simples, composto, objeto direto oculto, oracional, preposicionado, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Por quê? Porque dentro das carreiras administrativas, há pouca cobrança dos segmentos do objeto direto. Preciso só que você saiba que é o complemento de um verbo, tá? Deixei ali no seu material para você poder estudar em casa, mas não que isso caia demais, as diferenciações. Saber que é um objeto direto já está valendo. Olha o segundo tipo. Aqui, ó. Objeto indireto. O que significa que ele é indireto? Significa que a conexão entre ele e o verbo é uma conexão indireta. Outra palavra ajuda a fazer essa conexão. Que palavra é essa? A preposição. Então você vai colocar ali, ó. Complemento verbal que é introduzido por uma preposição. E daí isso aqui depende lá da matéria de regência verbal. Lembrar da matéria de regência verbal? Vamos pegar aqui um exemplo de objeto indireto. Olha só. Eles não responderam ao questionamento. A nossa colega que perguntou lá se a palavra eles não poderia ser sujeito. Aqui a palavra eles é o sujeito, tá? É o sujeito do verbo responder. Agora, pensem comigo. Que tipo de verbo é o verbo responder? Tá? Que tipo de verbo é responder? Quem responde, responde. Quem responde, responde a alguma coisa. O verbo responder é um verbo transitivo indireto. Tá? Ele é um verbo transitivo indireto. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é um verbo transitivo direto. Respondi o questionário. Tá errado. Respondi ao questionário. Essa é a forma correta. Então, olha aqui, ó. Nessa frase, não responderam ao questionamento. Essa preposição aqui não veio do nada. Ela saiu do verbo. O termo ao questionamento está completando o sentido do verbo responder. Então, você vai chamá-lo de objeto indireto. Essa é a definição. Vai chamar de objeto indireto, ou seja, o complemento do verbo responder, que responde a alguma coisa. Beleza? Pergunta sobre isso aí. Professor, dá para ter um objeto indireto oracional? Dá. Olha só. Eles não gostam de que o povo se revolte.
Nessa frase, eles não gostam de que o povo se revolte. O que é que você tem? Eles não gostam é a oração principal. Agora, eu quero que você analise essa frase, de que o povo se revolte. Não está completando o sentido do verbo gostar? Veja, eles não gostam. Não gostam de quê? De que o povo se revolte. Bem, nesse complemento aqui, ó, você não tem um verbo, que é o revoltar? Bom, então se você tem um verbo, se você tem a conjunção introduzindo aqui ainda para facilitar a vida, você tem um objeto indireto oracional ou oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Isso está no material de análise sintática do período composto, material que você também vai ter. Esse é só o outro nome para objeto indireto oracional. Só questionando que o material estava errado. Se eles deram um F5? Tá? Pessoal que estava falando que o material está errado, dê um F5 aí para você ter acesso ao material. Beleza? F5, agora. Vai aparecer para você aí. O material que é o material da aula de hoje. Tem que aparecer o seguinte material para você. Sintaxe do período simples. Tá? Esse é o material. Professor, eu estava achando que você estava louco. Você estava dando aula de sintaxe, estava com material de nível de análise da língua. Daí estava difícil de acompanhar a aula mesmo. Tá? Então, é sintaxe do período simples. Beleza? Pergunta sobre o objeto indireto. Não? Então tá jóia, vamos processando essas informações, tá? Acumulando informação. A aula de sintaxe é tipo aula de morfologia. É informação pra caramba pra você ir processando depois. Agora já acabamos com os complementos verbais. A gente vai falar de outro termo sintático, chamado de complemento nominal. Veja, não dá para confundir. Complemento verbal é o complemento de um verbo. Complemento nominal, não. Complemento nominal é o complemento de outra coisa, tá? Do que? Vamos anotar ali. Escreva assim, ó, definição. Termo que completa o sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio. Termo que completa o sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos ver exemplos disso. Tá? Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. Não consegui acesso ao computador. Analise essa frase aí para mim. Não consegui acesso ao computador. Tá, primeiramente, qual é a primeira coisa que você marca na análise sintática? O verbo. Então tá aqui, ó. Conseguir. Que tipo de verbo é verbo conseguir? Quem consegue alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Pergunto para você, qual é o sujeito do não conseguir acesso ao computador? Isso, sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. Agora eu te pergunto, o que é que eu não consegui? Acesso ao computador. Calma lá. Acesso ao computador não é o termo que completa o conseguir? Sim. Então ele é chamado de objeto direto. Ah, professor, acabou. Quem disse? Não acabou.
Agora você vai pegar o objeto direto e vai analisar. Qual é o núcleo do objeto direto nessa frase? A palavra acesso. Palavra acesso. Palavra acesso é um substantivo. Se eu dissesse para você, não consegui acesso, você iria olhar e me perguntar, ué, acesso a quê? Porque quando tem acesso, é acesso a alguma coisa. Isso quer dizer que o termo ao computador completa o sentido da palavra acesso, que é um substantivo. Substantivo também é chamado de nome. Então aqui eu tenho o complemento de um nome, ou seja, um complemento nominal. Um complemento nominal. Então, por favor, entenda isso. Aqui eu tenho uma palavra que está completando o sentido de um substantivo. Primeiro exemplo de complemento nominal, tá? Complemento nominal aqui está dentro do objeto direto, o que é totalmente possível. Só que tem que analisar partes separadas. Vamos pegar outro exemplo. Olha só. Pedro é hábil em sintaxe. Qual é o verbo da oração? Verbo ser, verbo de ligação. Sujeito, Pedro. Hábil em sintaxe. Não é uma característica do Pedro? É. Portanto, é um predicativo do sujeito. Só que não acabou aqui, tá? Você tem que avaliar agora qual é o núcleo desse predicativo. O núcleo é a palavra hábil. Hábil, morfologicamente falando, é o quê? Um adjetivo. Agora pensa, esse termo em sintaxe não está ajudando você a entender naquilo que Pedro é hábil? Ou seja, não está completando o sentido da palavra hábil, estendendo esse sentido? Pois é, esse termo em sintaxe, você vai colocar, é um complemento nominal da palavra hábil, certo? Essa é a função sintática da expressão em sintaxe. Nessa frase, complemento nominal do adjetivo. Então você vê, ó, complemento nominal do substantivo, complemento nominal do adjetivo. Agora vamos ver um complemento nominal de um advérbio. A menina mora longe da cidade. Sujeito, qual é? Tá aqui o verbo, sujeito, a menina. O verbo morar, que tipo de verbo é o verbo morar? Na transitividade. Quem mora? Mora. Verbo morar é um verbo intransitivo, tá? É um verbo intransitivo. Beleza. Olha essa expressão, longe da cidade. Não está dando ideia de lugar? Se está dando ideia de lugar, isso é um adjunto adverbial de lugar. Daí você olha para o adjunto adverbial e percebe que o núcleo é a palavra longe. Longe, morfologicamente falando, é um advérbio. E é um advérbio que pede uma preposição. Se eu disser, a menina mora longe, você vai me perguntar, longe de onde? Porque essa preposição aqui, ó, está condicionada pelo advérbio longe. Isso quer dizer que esse termo da cidade é o quê? Um complemento nominal da palavra longe. Complemento nominal. Pergunta sobre isso? Vamos ver agora uma oração com função de complemento nominal. Olha só. A esperança de que eles
entendessem a matéria, estava se esvaindo. Veja, nós temos aqui a esperança de que eles entendessem a matéria estava se esvaindo. O que é que estava se esvaindo? A esperança de que eles entendessem a matéria. Tudo isso aqui é o sujeito, não é? Desde a esperança até a matéria, você tem o sujeito. Agora, o núcleo do sujeito, qual é? A palavra esperança. Está aqui? Esperança, que é o nosso substantivo. Você fica de olho que com complemento nominal, o substantivo vai ser um substantivo abstrato. Tá? Vai ser um substantivo abstrato. Esperança é um substantivo abstrato. Aqui, de que eles entendessem a matéria. Esse termo. Imagine que ele não tivesse na frase. A frase seria: a esperança está se esvaindo. Que esperança é essa? Você consegue determinar? Não consegue. Para você determinar, você precisa do complemento do sentido da palavra esperança. Então, esse termo aqui, ó, de que eles entendessem a matéria, isso aqui é o complemento nominal da palavra esperança. Mas aí você lembra que dentro desse complemento nominal tem o quê? Um verbo. O verbo entender. Esse é um complemento nominal oracional. Complemento nominal oracional. Que também pode se chamar oração subordinada substantiva completiva nominal. Esse é o nome que pode aparecer para ela. Correto? Pergunta sobre o complemento nominal. Ok. Próximo elemento. Coloque lá. Predicativo. Antes do predicativo do sujeito. Coloque lá. Agente. Agente da passiva. Agente da passiva. Definição. Termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Voz passiva analítica, coisa que você estudou na última aula, tá? Lá no assunto de vozes verbais. Então, vou pegar uma frase bem fácil de você entender aqui. O livro foi escrito pelo pai de Mariana. Falando nisso, vocês viram quem foi que recebeu o Prêmio Nobel da Literatura? Isso foi meio que assunto em quase todos os jornais no dia de hoje. Foi o Bob Dylan, que recebeu o Prêmio Nobel da Literatura. O que eu, professor Pablo, particularmente acho uma besteira. Por quê? Porque o Bob Dylan pode até ser um poeta, um cantor importante. E a alegação que a academia deu foi a de que ele criou uma nova expressão poética na música tradicional norte-americana. Então, para aí. Eles estão avaliando a música ou a literatura? Tem um erro na avaliação aí. Porque, assim, ó, quando um cara que é cantor ganha um prêmio Nobel da literatura, o escritor já começa a querer largar a mão de escrever. Porque ele pensa assim, porra, quando é que o meu trabalho vai ser reconhecido se até agora o cara que está cantando está ganhando o prêmio que deveria ser meu? Tá? Aí, outra coisa interessante. O que os caras da academia não levaram em consideração é que o Bob Dylan escreveu assim, ó, 50% das suas músicas
inspirado nos poetas de um escritor americano chamado Dylan Thomas. Por isso que o nome do Bob Dylan é Bob Dylan, porque o nome dele não é Bob Dylan. Era Robert alguma coisa. E daí ele pegou o Bob do Robert e o Dylan do Dylan Thomas. Então, várias músicas do Bob Dylan são poemas do Dylan Thomas com um violão. E aí que você fica puto, porque esse prêmio Nobel então deveria ter ido para o Dylan Thomas, não para o Bob Dylan. Isso é uma coisa muito curiosa, né, cara? Mas tá bom. Olha só. Aqui, agente da passiva. Vamos fazer análise sintática. Onde é que está o verbo dessa frase? Está aqui uma locução verbal. Foi escrito. Tá? São dois verbos, né? Essa é a nossa locução verbal de voz passiva. Qual é o sujeito nessa frase? O que é que foi escrito pelo pai de Mariana? O livro. É o nosso sujeito o quê? Paciente. Tá? Pelo pai de Mariana, esse termo que está aqui não é o cara que pratica a ação dentro dessa frase? Pois ele não é o sujeito. Ele não é o sujeito, porque o sujeito aqui é paciente. Então ele é o cara que age dentro da voz passiva. O agente da passiva. Então você vai ter que lembrar. Para ser agente da passiva, tem que ter uma voz passiva analítica e tem que ser o termo que vai praticar a ação dentro da voz passiva analítica. Beleza? Esse é mais fácil, né? Pergunta. Próximo. Coloca lá. Predicativo do sujeito. Professor, eu tenho uma pergunta. Não tem uma hora que fica mais fácil? Tem. Quando acaba a matéria de sintaxe e entra a matéria de acentuação gráfica. Aí fica bem mais fácil, que é só preciso saber onde é que coloca acento numa palavra. Por que não tem acento na palavra pratica? Aqui, ó. Termo que pratica ação. Por que não tem acento nessa palavra? Não, mas aí, veja, prática teria acento porque seria o quê? Prática, uma proparoxítona. Aí você tem que justificar do mesmo modo por que não tem acento aqui. A sílaba tônica é ti. E qual é a terminação? A. O fato de a sílaba tônica ser ti, você tem última, penúltima. É uma paroxítona, terminada em A, tipo a palavra bala, tipo a palavra cama, tipo a palavra mesa, por isso que não tem acento, que é uma paroxítona terminada em A. Na minha opinião, as bancas examinadoras deveriam começar a fazer perguntas da seguinte maneira: tais palavras não têm acento por quê? Porque essa questão é muito mais interessante. Porque quando você fala assim, por que tem acento na palavra tal? A pessoa olha e fala, proparoxítona, ela sabe assim, ó, a ponta da língua. Mas nunca sabe por que não tem acento. A palavra eles, aqui ó, eles. Por que não tem acento? Já teve? Já teve? Antigamente tinha um acento circunflexo. Como é que a gente separa em sílabas a palavra eles? E-les. Qual das duas sílabas é a mais forte? E. Então não é a mesma coisa? Paroxítona terminada em E, tipo chefe, tipo morre, entendeu? Então é por isso que não tem acento. Vamos lá, definição de predicativo do sujeito. Coloca assim, ó. Termo que caracteriza o sujeito, vírgula, mas que pertence formalmente ao predicado. O que eu quero dizer com isso? Que o lugar dele, o lugar físico,
é no predicado. Você até pode deslocar, mas vai ter que mostrar que você deslocou. O lugar dele é no predicado, mas ele tem a ver com o sujeito. Por exemplo, o aluno ficou estressado. Nessa frase, o aluno ficou estressado. Qual é o verbo? Ficar. Que tipo de verbo é esse? Verbo de ligação. Verbo de ligação. Está lá no CKPPFT. Verbo de ligação. Quem foi que ficou estressado? O aluno, porque a matéria era um saco. Coloca lá, sujeito simples. Estressado não é uma característica do aluno? É. Mas agora pensa, onde que essa característica está? Dentro do sujeito ou dentro do predicado? Dentro do predicado. Tá aqui, ó, tá dentro do predicado. Então quer dizer que isso aqui, ó, é um predicativo do sujeito. Mas antes que você diga, professor, então quer dizer que sempre vai estar no final da frase? Tá? Claro que não. Você pode deslocar esse louco. Outra coisa, você vai ter que sempre ter um verbo de ligação? Claro que não. Vou pegar alguns exemplos aqui. Olha só. Inconformado, vírgula. O menino balançava a cabeça. Veja, quem é que balançava a cabeça? Então o menino é o quê? Sujeito. Aí eu tenho aqui, balançava. Balançava é o quê? O verbo. Daí você tem o termo a cabeça. O que é isso aqui? O objeto direto, o complemento do verbo balançar. Pronto. Agora pensa só na palavra inconformado. Essa palavra inconformado não é uma característica? É, né? Mas não é tipo uma característica assim no momento daquela ação? Pois bem, essa característica não está incidindo sobre o menino? Então você chama isso aqui, ó, de predicativo do sujeito. Veja, eu poderia deslocar essa palavra para o fim da frase, porque ela ficaria no lugar original dela. O lugar original é no fim da frase. O menino balançava a cabeça, conformado. Tá? Pode colocar no fim da sentença que não vai haver problema. Agora, o que vocês têm que observar? Estão vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula está aqui porque eu desloquei o predicativo do sujeito. E ela foi empregada justamente para marcar o deslocamento. Entenderam? Pergunta. Não? Beleza. Então, predicativo do sujeito foi. Acabou. Chega de termos, tá? Chega de termos integrantes da oração. Vamos passar para os acessórios. Só mais alguns, e daí nós acabamos a sintaxe do período simples. Então agora, termos acessórios. Você vai colocar lá, o primeiro deles, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Professor, você está brincando que eu tenho que saber tudo isso para passar num concurso? Na realidade, se você souber só até aqui, você não passa. Por quê, professor? Porque isso aqui é tipo 1/3 da matéria de português. Ainda tem sintaxe do período composto, acentuação, pontuação, colocação, crase, regência, concordância e interpretação de textos. Tá? Tudo isso compõe a matéria de português. Nossa, não sabia que era tão grande. Como não? Se na escola essa matéria dura só 11 anos. Tá? Então é uma matéria longa. Beleza.
Adjunto adnominal. O que significa esse nome? Esse é um dos nomes mais repetitivos dentro do português. Você vai analisar a palavra adjunto. Adjunto vem da formação do latim, que é assim, ó, ad, isso é um prefixo do latim, que significa junto. Aí tem a palavra junto, que significa junto. E daí tem essa palavra ad, de novo, que significa junto. Ou seja, adjunto adnominal quer dizer junto, junto, junto de um nome. Tá? Junto, junto, junto do nome. É um nome muito repetitivo esse. O que é que significa então adjunto adnominal? Você vai colocar a seguinte definição. Não se assuste com a definição que eu vou explicar. Tá? Termo que particulariza o núcleo de uma expressão de caráter nominal. Meu Deus, professor, o que é isso? Expressão de caráter nominal é uma expressão que vai ter como núcleo um substantivo, ou um pronome, ou uma expressão substantivada. Particulariza o núcleo de alguma coisa. Vamos pegar aqui, ó, uma frase com estruturas parecidas, mas eu vou mudando só os adjuntos adnominais. Olha só, exemplos. Então, o aluno fez uma prova. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Meu aluno fez 2 provas. Outro exemplo. Aluno do Focus faz provas, vamos pôr um adjetivo aqui, interessantes. E agora eu coloquei em 3 exemplos todos os elementos que podem ser adjuntos adnominais. Então olha só, o que eu tenho de igual em toda a frase? Aluno, fez e prova. Isso quer dizer que aluno é o núcleo do sujeito, fez é o verbo, prova o núcleo do objeto, tá? Então olha só, dentro dessa frase, o que é que a gente ainda não analisou? O e o uma. Esse o não está particularizando o aluno? Especificando? Então você chama esse o de adjunto adnominal. Para tudo! Pode ser que tenha dado uma travada no seu cérebro aí, agora. Então tira a fita, assopra e põe de volta. Tá? Para quem já jogou Super Nintendo, sabe bem o que eu estou falando. Tá? Se bugou o seu cérebro, você pensou assim, professor, eu estava até agora achando que esse o era um artigo. Mas não é? Claro que é. Só que as pessoas têm dificuldade de entender assim, ó. É um artigo que aqui está funcionando como adjunto adnominal. Entendeu? Então, para não travar a sua cabeça, morfologicamente falando, artigo. Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Beleza? Por quê, professor? Porque são 2 análises diferentes. São 2 análises diferentes. É aquilo que eu falo no começo da aula. Você imagina eu, professor Pablo, eu, morfologicamente falando, sou uma criatura de 29 anos, de, sei lá, 1,82 m. Essa é a minha classificação morfológica. Sintaticamente falando, depende de onde eu estou. Agora, aqui, sintaticamente falando, sou professor. Lá fora, fui a algum lugar, você foi me atender, porque você tem uma empresa. Eu cheguei lá e você agora... você é o dono da empresa, eu sou o seu cliente, não sou seu professor lá, entendeu? Muda a função sintática da mesma coisa.
Esse é o esquema. Olha aqui, ó, em fez uma prova. Eu não tenho aqui esse uma. Esse uma não está especificando a palavra prova? Porque se você analisar uma prova, esse termo inteiro, uma prova, é o objeto direto. O núcleo é a palavra prova. A palavra uma, que é o artigo indefinido, aqui está funcionando como adjunto adnominal. O termo que especifica o sentido da palavra prova. Particulariza o sentido da palavra prova. Olha a frase de baixo. Meu aluno fez 2 provas. Quem que está fazendo esse papel agora? Palavra meu. A palavra meu não é um pronome? É um pronome possessivo. E aqui está na função de adjunto adnominal. Fez 2 provas. A palavra 2 é um numeral. E aqui funciona como adjunto adnominal da palavra provas. Na frase de baixo, aluno do Focus faz provas interessantes. Esse termo, do Focus, eu não tenho 2 palavras aqui, ó, se juntando para determinar aluno. Isso na morfologia é uma locução adjetiva. Aqui é um adjunto adnominal. A palavra interessantes aqui não está determinando provas? Interessante é um adjunto, é um adjetivo, que aqui está funcionando como adjunto adnominal. Beleza? Pergunta sobre isso. Sobre adjunto adnominal. Não? Próximo tipo de adjunto. Agora é o adjunto adverbial, tá? Coloque lá. Adjunto adverbial. Tenha paciência, você vai entender isso aqui. Afinal de contas, essa é a língua que você fala todos os dias. Só comece a prestar atenção como você está usando, tá? Ah, professor, eu nem uso muito, eu só escrevo assim, tamo junto. Não, né? Então vamos lá. Adjunto adverbial. Se o adjunto adnominal é junto, junto, junto do nome, adjunto adverbial vai ser junto, junto, junto do verbo. Na realidade, adjunto adverbial é o nome que você dá na análise sintática ao advérbio ou a uma locução adverbial. Então você vai colocar a definição assim, ó. Termo que aplica um sentido a verbo, adjetivo ou advérbio. Tá? É um termo que incide semanticamente sobre esses aqui. Vou colocar alguns exemplos. Olha só. À noite, ele estudava. Outro exemplo. Escreveu o livro com um lápis. Outro exemplo. Saiu de casa por necessidade. Três frases para você achar o adjunto adverbial. Na primeira,
À noite ele estudava. Qual é o sujeito do estudar? Ele. Aí você tem o estudava, que é o verbo, e você tem esse termo aqui, ó, à noite. Isso aqui não está dando uma ideia de tempo? Ou seja, se está dando uma ideia de tempo, você vai chamar isso aqui de adjunto adverbial de tempo. Porque esse termo à noite é uma locução adverbial que incide o seu sentido sobre o verbo estudar. Escreveu o livro com um lápis. O sujeito é oculto do verbo escrever. O que foi que ele escreveu? O livro, objeto direto. E daí tem esse termo, com um lápis. Esse segmento, com um lápis, está te dando uma ideia de quê? Não é o modo. Porque modo seria, sei lá, rapidamente, lentamente. Isso aí. O que ele usou para escrever. O que ele usou para escrever não foi o lápis? Então não é um adjunto adverbial de lápis. É adjunto adverbial de instrumento. Tá? Adjunto adverbial de instrumento. Saiu de casa por necessidade. Qual é o verbo dessa frase? Sair. Quem sai? Sai. É um verbo intransitivo. Tá? Verbo intransitivo. Esse termo, de casa, tá te dando uma ideia de quê? Lugar. Então ele é um adjunto adverbial de lugar. Esse termo, por necessidade, tá te dando uma ideia de quê? Não é a causa de ele ter saído de casa? Então, isso é um adjunto adverbial de causa. Essa é a definição. Pergunta sobre isso aqui. Não? Depois do adjunto adverbial, o termo que está aí no seu material é o aposto. Então coloque lá, por favor, aposto. Muitas pessoas explicam aposto assim, termo explicativo que vem entre vírgulas. Está errado. Tá? Não é assim, não é essa a definição de aposto. Tem aposto que nem entre vírgulas vem. Então, vamos colocar aqui a definição. Olha só. Termo que explica, resume, especifica, enumera ou distribui um referente com que estabelece identificação de sentido. Ou seja, para você entender, o aposto significa a mesma coisa que o seu referente. E o referente tem que significar a mesma coisa que o aposto. Tá? Sempre tem que ser desse jeito. Vou mostrar um exemplo de aposto para vocês aqui. O primeiro tipo de aposto, chamado de aposto explicativo. O aposto explicativo é aquele que necessariamente virá isolado na frase. Tá? Necessariamente virá isolado. Vamos pegar um exemplo aqui. Maurício, o chefe da estação, chegou.
Vejam bem essa frase aqui, ó. Quem foi que chegou? Maurício. Maurício é o sujeito do verbo aqui, tá? Agora, veja só. O chefe da estação. Quem é o chefe da estação? O Maurício. E o Maurício é quem? É isso que eu quero que você entenda. Para ser um aposto, esse cara aqui tem que ser semanticamente, quer dizer, sentido, igual a esse aqui. Se não for, não é um aposto. Tá? Isso é o que a gente chama de identificação semântica. Os dois elementos têm que significar a mesma coisa dentro da frase. Então veja, esse é o referente, esse é o aposto explicativo. Então quer dizer, o aposto traz uma característica que pertence ao referente, por isso é chamado de explicativo. E aqui, ó, ele está separado da sentença por vírgulas. Porque este tipo de aposto, o aposto explicativo, vem isolado. Então, vem isolado quer dizer separado por vírgulas, separado por travessões, ou pode vir separado por parênteses. Não há problema para correção gramatical. Agora, vamos a uma perguntinha bastante infame. Posso tirar a primeira vírgula da frase sem haver prejuízo para correção gramatical? Não posso. Porque se eu tirar a primeira, vai ficar a segunda. E aí vai ficar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, o que é um erro. Segunda pergunta. Posso tirar a segunda vírgula sem haver prejuízo para correção gramatical? Pode, só que no sentido. Isso. Isso aí. Se eu tirar a segunda vírgula, a frase ficou diferente. Ficou assim: Maurício, vírgula, o chefe da estação chegou. Maurício deixa de ser um sujeito e vira o que a gente chama de vocativo. E daí o sujeito passa a ser o chefe da estação. Então, muito cuidado quando a banca disser para você tirar sinais de pontuação, tá? Pode ser que não prejudique a correção gramatical, mas altere o sentido, porque mudam as relações sintáticas, tá? Então, bastante atenção para isso. Se vocês estiverem com o material em mãos, dê uma olhadinha lá nos tipos de aposto, tá? Isso está na página 9. Olha lá, na página 9. Então, eu coloquei o primeiro exemplo, aposto explicativo, tá? Graciliano Ramos, o autor de Vidas Secas, era nordestino. Então, eu destaquei para vocês, o autor de Vidas Secas é o aposto de Graciliano Ramos. Olha o aposto resumitivo, olha lá. Afroeconomia, português, RLM, tudo ele gabaritou. A palavra gabaritou está resumindo quais elementos? De afo até RLM. Por isso, você puxa uma setinha, ele é chamado aí de aposto resumitivo. Por quê? Porque resume o referente da sentença. O terceiro, aposto especificativo. Olha lá. O vereador Juscelino Doidivanas assinou a correspondência. Você está vendo que ele não está isolado por vírgulas? Então veja, quem é o Juscelino Doidivanas? O vereador. Quem é o vereador? O Juscelino. Então isso forma um aposto, só que ele é chamado de especificativo. Escreva do lado de especificativo, ele também pode receber o nome de restritivo. Tá? Aposto especificativo ou restritivo. Olha no enumerativo. No enumerativo eu tenho que ter dentro do referente um numeral. E daí o aposto vai especificar, olha lá. Há dois problemas para a produção de alimentos. O da seca e o das chuvas. Esse é um aposto enumerativo, por quê? Porque o aposto apresenta um número igual de elementos que é apontado pelo referente. O distributivo. Você vai ter um elemento, tá? Não abstrato, mas um elemento que precisa ser distribuído dentro do aposto. Olha lá.
Os comunicados vieram separadamente. O do concurso primeiro, o do processo depois. Então aqui você tem a forma de distribuição. E, só a título de exemplo, o oracional. O aposto, que vem no formato de uma oração. Olha lá. Solicitei esta alteração, 2 pontos. Que ela não fosse a primeira da lista. Esse é um aposto oracional. Por quê? Porque ele tem como núcleo uma oração, um verbo, portanto. Beleza? Tá. Vamos dar uma olhada agora no próximo elemento sintático importante. Coloque lá. Vocativo. Vocativo. O vocativo é um chamamento que indica com quem se fala. Tá? Chamamento que indica com quem se fala. O vocativo vem sempre isolado na frase. Sempre, tá? Vou pegar o exemplo aqui. Meus amigos, vírgula. Chegou a hora de estudar. Nessa frase, meus amigos, chegou a hora de estudar. Qual é o vocativo? Com quem que eu estou falando? Com os meus amigos, tá? Então esse termo que aparece aqui, ó, meus amigos, vírgula, ele está isolado aqui, não é sujeito, tá? É o elemento para quem eu estou dirigindo a elocução. Então nós chamamos isso aqui de vocativo. Pode estar no começo da frase, no meio da frase, no fim da frase. Sempre vai estar isolado. Sempre vai estar isolado e sempre vai indicar com quem se fala. Beleza? Agora vamos para o último elemento dentro da sintaxe do período simples, que é chamado de predicativo do objeto. Definição de predicativo do objeto. Você vai colocar assim. Termo que apresenta uma característica do objeto que é dada pelo sujeito. Característica do objeto que é dada pelo sujeito. Aí você vai ter que observar esse movimento. Por exemplo, o rapaz achou a resposta confusa. Professor, não é característica do sujeito pelo objeto? Não, veja. É uma característica do objeto que é dada pelo sujeito. Veja só. Nessa frase, eu tenho o verbo achar. Análise sintática. Está aqui o verbo. Quem achou a resposta confusa? O rapaz. Então, o rapaz é o sujeito. Beleza? O que foi que o rapaz achou? Isso, mas agora você vai ter que pensar comigo assim, ó. Esse termo, a resposta, é o objeto direto. Tá? É o objeto direto. A palavra confusa não é uma característica? É? Tá. Agora pensa, de quem que é essa característica?
Da resposta ou do rapaz? Da resposta. Se fosse do rapaz, seria confuso. Então veja, essa que é uma característica que foi colocada no objeto. Quem foi que colocou essa característica? Quem é que está considerando a resposta confusa? Ou seja, é uma característica do objeto que é dada pelo sujeito. Quando o sujeito passar a característica para o objeto, essa característica será chamada de predicativo do objeto. Se eu disser, o juiz considerou o réu culpado, a torcida chamou o jogador de idiota, eu tenho característica do objeto que é dada pelo sujeito. Sempre que for esse o movimento, você terá um predicativo do objeto na sentença. Tá? É um termo mais raro de aparecer sob forma de questionamento, mas já apareceu em prova do CESP, diga-se de passagem. Pergunta. Não? Tá. Então aqui nós encerramos a análise sintática do período simples. Minha sugestão, que você pegue uns 3 dias para você estudar isso aqui na sua casa. Ler os conceitos, memorizar, tentar entender. O que você não entender disso aqui, você vai precisar perguntar. Tá? Professor, não entendi o que é tal coisa, mas você tem que saber o que você não entendeu. Do tipo, não é só você olhar e falar, professor, eu não entendi o que é sujeito. Não é isso. Você tem que saber qual parte você não entendeu. Como achar o sujeito? Como definir o sujeito? O tipo de sujeito? Ah, não entendi o que é objeto direto. Mas o que você não entendeu? Você não entendeu que ele completa o sentido do verbo? Ou você não entendeu o que é um verbo transitivo? Você tem que saber o que você não entendeu. Reveja o assunto, reavalie esses elementos, tá? Antes de você ir para os exercícios. Se você for fazer exercícios de sintaxe, eu recomendo que você comece com bancas mais fáceis. Por exemplo, VUNESP, SESGRAN Rio, para você começar a exercitar esses assuntos. Depois, tá até uma Fundatec daria para você pegar, se bem que Fundatec tem muita questão errada. Depois você passa para FCC, para CESP, para ESAF. Comece com essas 2 bancas inicialmente, tá? Muito bem, obrigado pela presença, pela paciência de todos. Vamos em paz, que a gramática nos acompanhe.